Olá pessoal, meu nome é Michele Brito e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a arquitetura de microserviços. Só que antes de falar de microserviços, vamos retomar um pouquinho sobre a arquitetura monolítica, que ainda é utilizada por muitas empresas. Então, essa arquitetura monolítica, ela se baseia em vários módulos, várias funcionalidades e que compõem um único software. Então, ela é um grande bloco de códigos, onde dentro desse grande bloco tem todas as regras de negócio, todos os módulos e funcionalidades do sistema. E geralmente, essas aplicações monolíticas também têm uma única base de dados, onde todos os módulos acessam essa base de dados. Um exemplo que a gente pode dar aqui de arquitetura monolítica são os sistemas ERPs que são utilizados por grandes empresas para controles de compra, venda, finanças, contabilidade. E como tem vários módulos esse sistema, eles não são divididos. Todos esses módulos, eles compõem uma única aplicação. Então, eles são fortemente acoplados e todos têm acesso à mesma base de dados. Então, por isso que tem o nome, o termo monolítica. É um grande bloco onde engloba todas as regras de negócio em uma única aplicação. Então, por exemplo, se você vai fazer o deploy de uma aplicação monolítica em uma cloud, basta você gerar um único jar ou var que você já vai ter todo o sistema, todo o software pronto para deploy. Já a arquitetura de microserviços, elas são baseadas na construção de uma aplicação dividida em vários serviços pequenos, muito bem específicos e com objetivos claros, e eles têm que ser independentes entre si. Então, levando em consideração o exemplo anterior que eu dei do sistema ERP, se ele fosse construído utilizando uma arquitetura de microserviços, para cada módulo, para cada funcionalidade, como por exemplo, compra, venda, controle de finanças e controle contábil, cada um desses módulos seriam então um microserviço que teria um objetivo bem claro e ele seria independente um do outro. E geralmente, quando você trabalha com arquitetura de microserviços, cada módulo, como ele é muito específico, ele tem também a sua própria base de dados. Então, isso é a diferença entre uma aplicação monolítica e uma arquitetura de microserviço, onde você tem, então, pequenos módulos, geralmente eles são bem pequenos os serviços, porque eles são específicos. É claro, um determinado módulo, ele pode fazer mais de uma coisa, pode fazer várias coisas, mas ele tem que ter um único fim, como, por exemplo, o módulo de compras do ERP. Então, todas as regras de negócio que envolvem compras vai ficar dentro do microserviço de compras. Todas as regras de negócio que envolvem vendas vai ficar no microserviço específico para vendas. Então, isso é uma arquitetura de microserviços. E agora, então, eu vou fazer uma pequena comparação entre essas duas arquiteturas, monolítica e de microserviços. Então, quando você vai fazer então uma manutenção no seu software, você vai implementar uma nova funcionalidade ou você vai corrigir um bug em produção, por exemplo, numa arquitetura de microserviços, isso fica muito mais fácil. Por quê? Supondo então o nosso exemplo anterior, ERP. No módulo de vendas, eu vou incrementar, eu vou adicionar uma nova funcionalidade. Como ele é um serviço separado, eu vou parar apenas o módulo de venda, o microserviço vendas, vou fazer a manutenção ou a implementação dessa nova funcionalidade e vou então fazer o deploy dessa alteração e disponibilizar esse microserviço. Então, um detalhe que é importante, eu parei apenas o microserviço de vendas. Se o cliente está usando o sistema e ele precisar fazer uma compra, um controle de compras, ele vai ter o sistema disponível. Por quê? Porque eu não precisei parar o sistema todo para fazer esse deploy dessa nova funcionalidade. Eu precisei parar apenas o microserviço específico de venda, que foi onde eu, então, fiz essa implementação. E isso serve, então, para todos os módulos do microserviço. Isso deixa com que a sua aplicação fique com alta disponibilidade, diferente que se você estivesse trabalhando com uma aplicação monolítica.
Vamos supor que eu vou fazer a mesma implementação no módulo de vendas em uma aplicação monolítica e na hora que eu terminar essa implementação eu tenho que fazer esse deploy para produção. E para isso eu vou ter que parar a aplicação toda, eu vou ter que parar tanto os módulos de venda quanto de compras. Por quê? Porque eles estão todos juntos e ligados, eles são aclopados em uma arquitetura monolítica em um único bloco de códigos. Então, independente se eu estou mexendo em vendas ou em compras, em qualquer lugar que eu for fazer uma alteração, eu vou ter então que parar toda a aplicação para fazer esse deploy. E isso faz com que a aplicação, em momentos de manutenção, ela tenha uma baixa disponibilidade. Quando você trabalha também com escalabilidade, falando em microserviços, isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque você pode resolver escalar apenas os módulos que têm mais acessos, por exemplo. Talvez o seu cliente ele acessa muito mais vezes o módulo de controle de finanças do que o módulo de controle de contabilidade. Então, você pode escalar 2 ou 3 vezes o microserviço de controle de finanças, porque assim o seu cliente vai ter uma melhor performance da aplicação. E já quando você trabalha com uma arquitetura monolítica, não tem como você fazer isso, porque para você instanciar, subir mais de uma instância dessa aplicação, você vai ter que subir a instância da aplicação como um todo. Não tem como dividir as partes que são mais utilizadas e as que são menos utilizadas, porque na arquitetura monolítica não tem como fazer essa diferenciação. E isso então não fica muito legal, esse controle de performance, coisa que no microserviço isso é muito mais fácil de ser controlado. Outra coisa que é importante também ressaltar aqui é que quando a gente está trabalhando numa arquitetura de microserviços, se você vai fazer uma alteração no modelo de dados, como cada microserviço geralmente tem sua própria base de dados, então um microserviço não vai influenciar no outro. Se você mudar o modelo de dados de um determinado microserviço, ele não vai influenciar no funcionamento do outro microserviço que faz parte da mesma aplicação. E isso não acontece numa aplicação monolítica. Quando você troca ou você altera o modelo de dados de uma aplicação monolítica, todo o sistema ele vai ter consequências e talvez ele tenha possíveis falhas que são mais difíceis de serem corrigidas. Em uma aplicação, como ela é dividida em microserviços e um é totalmente independente do outro, você então pode utilizar tanto linguagens quanto tecnologias diferentes. Se você está construindo, por exemplo, o sistema de compras e vendas na linguagem Java, tecnicamente não é necessário que o sistema de controle de finanças e controle contábil seja em Java. Você pode fazer, por exemplo, em PHP ou em Node. Você pode escolher então a tecnologia que você quiser. Por quê? Porque esses serviços, eles são totalmente independentes uns dos outros. Lógico, eles se comunicam entre si, mas essa comunicação não faz com que um microserviço saiba o que o outro tem ou do que o outro foi construído. Isso faz com que eles então sejam bem independentes e o acoplamento deles sejam baixos. E falando de falhas, quando acontece um bug ou um erro em produção em um determinado microserviço, você não vai precisar parar a aplicação inteira para saber o que está acontecendo, para debugar, para corrigir. Não, você vai parar apenas o microserviço que está apresentando falhas e assim todo o resto da aplicação ela vai ficar disponível. Quando você está trabalhando com uma arquitetura monolítica, isso já não é possível, porque se tiver acontecendo qualquer tipo de erro em qualquer um dos módulos dentro dessa aplicação monolítica, você vai ter que parar ela como um todo para então encontrar esse erro e corrigir. Outra diferença também entre as duas arquiteturas é que quando você trabalha na arquitetura de microserviços, é possível realizar desenvolvimento em paralelo, em módulos diferentes, em serviços diferentes. Ao mesmo tempo que uma equipe está implementando o microserviço de vendas, outra equipe pode estar implementando o microserviço de compras, por exemplo, porque eles são independentes entre si. Isso na arquitetura monolítica já fica um pouquinho mais difícil, porque talvez o desenvolvedor vai estar trabalhando num determinado bloco de códigos que vai afetar
a outra equipe. Então fica um pouco mais difícil. Na arquitetura de microserviços tem mais essa dinâmica, fica mais flexível de se trabalhar de formas paralelas. E outra coisa também que é interessante, quando um determinado membro, um novo membro vai entrar no time de desenvolvimento, quando ele entra para trabalhar com uma arquitetura de microserviços, a curva de aprendizado até que ele consiga começar a produzir é muito mais baixa no microserviço em relação à arquitetura monolítica. Por quê? Porque como ele vai trabalhar com microserviços, geralmente ele vai começar a trabalhar em um determinado módulo, em um determinado microserviço bem específico para uma regra de negócios. Então, ele vai ter que entender aquele contexto, que é um contexto pequeno em relação a todo o resto da aplicação, e ele entendendo então esse contexto, ele já pode começar a produzir em cima desse microserviço, coisa que na arquitetura monolítica é muito mais complexo, porque quando um novo membro entra no time, ele tem que entender como um todo a regra de negócio do sistema, todas as tecnologias estão envolvidas e também como que está estruturado essa arquitetura, como está estruturado esse projeto, para depois então ele começar a conseguir produzir alguma coisa. Então, a curva de aprendizado, quando você trata de microserviço para produzir já inicialmente, é muito mais rápida. Isso também é uma vantagem dessa arquitetura. E se tratando das duas arquiteturas, quando você fala de deploys, de cloud, você tem que ter uma cautela maior no caso dos microserviços. Por quê? Porque geralmente, como a sua aplicação ela é construída por vários microserviços, você então vai ter que fazer o deploy de cada um desses microserviços em cloud, por exemplo, diferente da monolítica, que como eu já falei, basta você gerar um WAR ou um JAR e fazer o deploy então dessa aplicação como um todo. Já nos microserviços, como eles são independentes, eles são separados, você tem que fazer um a um. Só que hoje em dia, as clouds, elas facilitam demais isso pra gente, porque tem várias configurações para você deixar isso tudo automático, configurações de pipeline, onde você configura uma vez e sempre que você faz uma alteração ou você faz uma nova implementação e utilizando o Git, por exemplo, você dá um push para subir essa alteração para produção, isso já é feito tudo de forma automática. Basta você então já ter essas configurações aí pré-definidas e toda a sua aplicação vai estar de forma automática fazendo o deploy em cloud. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Queria falar então um pouquinho sobre essa arquitetura de microserviços que para muitos ainda é uma novidade e mostrar como que ela se difere da arquitetura monolítica, que também já foi muito utilizada, mas agora cada vez mais as empresas estão aderindo aí à arquitetura de microserviços. Mas talvez tenha ficado alguma dúvida para vocês. Eu falei que esses microserviços, eles são independentes e tudo entre si, mas como que eles se comunicam? Porque como eles fazem parte de uma única aplicação, eles têm que se comunicar entre si, né? Para fazer então o orquestramento dessa aplicação e todo o funcionamento. Então é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, como que é feito a comunicação entre microserviços, independente da linguagem que vocês estejam utilizando. Certo, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ir deixando para mim nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!